Graças a Paz, bem-vindos a mais um devocional sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu vim trazer uma parábola muito conhecida dessas parábolas de Jesus, que é a palavra da semente de mostarda. E eu não sei se você já viu uma semente de mostarda, mas ela é muito pequenininha, muito pequenininha. Ela quase some assim quando você coloca ela no dedo. E essa parábola está lá em Lucas 13, e no versículo 18 e 19. E eu vou ler eles rapidamente aqui para você. Então Jesus perguntou: com o que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Então é muito interessante, né? Porque ele começa o versículo fazendo uma pergunta para ele mesmo responder. Então ele se pergunta para trazer ali uma facilitação para aquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Então ele se pergunta com o que se parece o reino dos céus, para responder a dúvida de todos aqueles que estavam ouvindo ele. E ele responde que se parece com um grão de mostarda. E essa comparação, ou essa parábola, para a gente ter uma simulação melhor, por que ela se parece com um grão de mostarda, né? E eu creio que Jesus quis trazer essa comparação porque a mostarda, ela começa pequena. Então você planta ela, você cultiva ela e ela dá o crescimento e se torna uma árvore gigante, que no final do versículo, como fala, as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Ou seja, é uma árvore tão estrondosa, tão grande, que por uma semente tão pequena você não imaginaria que aquela árvore ficaria tão grande. E ele compara o reino dos céus como essa árvore. Então, da mesma forma, é o reino dos céus. Nós não somos, eu acho que essa é uma ótima comparação, nós não somos quem convence as pessoas da justiça, do juízo, ou do evangelho, ou de acreditar na Bíblia, na palavra. Não. A gente pode ter ser o melhor pregador de todos, ter a melhor homilética, falar, ser o melhor em tudo, mas nós não vamos convencer ninguém com as nossas palavras. A gente acredita nessa verdade, e essa verdade é a verdade. Mas tem gente que não acredita ainda, em nome do Senhor Jesus acreditarão. Mas nós não podemos convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. E eu acho que essa parábola ela traz muito disso, né? Porque ainda assim, o Espírito Santo, ele age através das nossas ações. Então, às vezes, no nosso trabalho, na escola, ou em qualquer situação que a gente esteja cotidiana, a gente tem como plantar pequenas sementes de mostarda na vida de outras pessoas, que se tornarão, em nome do Senhor Jesus, grandes árvores estrondosas, que serão casas, né, para os pássaros. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso hoje. Qual é a atitude que hoje você poderia plantar como uma semente de mostarda para que futuramente alguém colhesse os frutos disso? E essa reflexão hoje que a gente trouxe sobre essa palavra, e eu gostaria que você refletisse, orasse, para que você possa ser aquele que semeia uma semente de mostarda. Às vezes você não vai ver os frutos, mas eles chegarão. Porque não é você que convence essa pessoa, mas uma atitude boa, mais bons conselhos, ser uma boa companhia, ser uma pessoa que é amiga, companheira, isso reflete o Senhor em você. E é essa semente de mostarda que hoje você pode plantar na vida de outra pessoa. Amém? A gente pode fazer essa oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Nós consagramos o nosso dia a Ti, Senhor, para que o Senhor seja e continue sendo o nosso Deus, Pai, a quem nós adoramos dia após dia. Pai, nós pedimos para que o Senhor seja, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquele que nos inspira, Pai, para conseguir plantar hoje sementes de mostarda na vida de outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Oro para que o Senhor venha me usar e usar este que está assistindo hoje, Pai, esse devocional. Eu te agradeço e te engrandeço pelo teu amor diário. Um beijo, com Deus.